Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos a mais reflexões neste mês de novembro, conversando sobre a vida e a morte. Hoje, dia 12/11, sexta-feira, vamos continuar os nossos podcasts conversando sobre a vida e a morte. E esse nosso podcast vai ser o último dessas nossas reflexões. A partir de segunda-feira, nós já iremos começar a refletir sobre o advento, para nos prepararmos para este grande momento. No nosso podcast de hoje, nós iremos refletir a seguinte pergunta: o que é o juízo final? No juízo final, que acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo, todos os mortos ressuscitarão, e será então revelada, até as últimas consequências, o que cada um tiver feito de bem e de mal. Devemos ter medo da morte? A morte assusta, porque nos coloca em contato com o fim último de nossa vida. Porém, em lugar de ter medo, devemos estar preparados para quando ela acontecer. Queridos irmãos e irmãs, um dia todos nós iremos contemplar a face maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que cada um de nós deseja, um lugar no céu. Mas, para isso, é preciso fazer uma reflexão sobre as minhas atitudes, as minhas ações, como acabamos de ouvir aqui, sobre o que é o juízo final. Todos nós iremos ressuscitar. E então, tudo que você tiver feito de bem, de bom e de mal, isso irá pesar neste dia. Por isso, devemos sempre andar no caminho da verdade, sempre praticar o bem, sempre fazer as coisas com ânimo, entusiasmo, principalmente quando estamos fazendo para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos trabalhando na sua obra, seguindo a nossa missão, que foi isso que Cristo nos pediu e nos pede todos os dias. E não, nós não devemos ter medo da morte. Apesar da morte colocar fim à nossa vida, nós deveremos nos prepararmos para essa ressurreição, para esse grande dia, onde nós estaremos do lado de Deus, no céu, porque é isso que cada um de nós deseja. Mas você, como cristão, batizado e batizada, sabe do caminho que você tem que percorrer até alcançar essa recompensa que é o céu. Aqui na terra, nós vivemos muitas coisas boas, conhecemos pessoas, adquirimos bens, tudo isso enche o nosso coração de alegria, não é mesmo? Mas não devemos ser pessoas apegadas, pessoas que não querem abrir mão disso aqui, porque no dia em que nós deixarmos esse plano terrestre e estivermos no céu, tudo isso aqui vai ficar. Então viva essas experiências como algo que acrescente conhecimento na sua vida, que te faça feliz, mas não que te deixe totalmente apegado a bens materiais. A nossa maior recompensa e o nosso tesouro se encontra no céu. Pense sempre nisso e reflita sobre isso. Falar sobre morte, às vezes pode ser um assunto que muitas pessoas não se sentem confortáveis. Afinal, ninguém se sente confortável a falar disso. Mas tenha sempre na sua mente, você precisa estar preparado, pois Cristo irá voltar. E o que você tem para oferecer, para mostrar de bom?
Pense nisso, é muito importante. Foi muito bom refletir com vocês um pouquinho sobre essas reflexões sobre a vida e a morte, porque isso nos leva a percorrer um caminho que é necessário para nós. Refletirmos, conversarmos sobre isso, entender mais sobre isso. Isso é muito importante. E o que me deixa mais feliz ainda é saber que vocês compartilham comigo também daquilo que vocês pensam, do que vocês estão achando dos nossos podcasts, das nossas reflexões. Isso é muito importante. No nosso podcast de quinta-feira, a nossa irmã Cecília Duarte, que sempre contribui aqui, deixou um recado muito importante. Seus podcasts são muito bem preparados. Imagino, deve ser trabalhoso, mas muito gratificante. É aprendizado. Deus continue abençoando sua vida, sua missão. E o nosso irmão Paulo de Lima Furtado deixou o seu amém. Realmente, todos os nossos podcasts são bem pensados, bem trabalhados. Eu sempre procuro estar falando sobre temas importantes e priorizando principalmente a cada mês o que a nossa igreja está vivendo naquele momento. No nosso podcast de outubro, falamos sempre sobre o mês missionário, pois era aquele momento em que a nossa igreja estava vivendo com muita força essa missão, o que é o mês missionário. Por isso, nós vamos agora começar a refletir sobre o advento, porque já vamos começar a nos preparar para viver esse momento, tá bom? E resolvi fazer essas reflexões breves sobre a vida e a morte, porque bem no início, depois do Dia de Todos os Santos, em novembro, nós celebramos aí o Dia de Finados. Então é importante fazer essa reflexão sobre a vida e sobre a morte, para que possamos estar cada vez mais adquirindo mais conhecimento, tá bom? Eu desejo a você, Cecília Duarte, muita paz, muita luz na sua vida e continue acompanhando os nossos podcasts. A você também, Paulo de Lima Furtado, grande abraço e continue com a gente. E você também, que muitas vezes não deixa sua partilha, mas eu sei que tira aquele tempinho precioso do seu dia para estar ouvindo os nossos podcasts. Deus abençoe sua vida, abençoe seus projetos, tudo aquilo que você desejar, que seja abençoado por Deus, que seja para o bem e para a felicidade. Eu deixo aqui um grande abraço, desejo um final de semana recheado de alegrias e bênçãos e que vocês possam ajudar, deixando sua curtida, deixando sua partilha e, é claro, compartilhe com mais pessoas. Precisamos evangelizar e a sua missão é me ajudar a compartilhar com mais pessoas, tá bom? E prepare-se, segunda-feira iremos refletir sobre o advento. Grande abraço e até lá!